Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários aqui do município de Porto Alegre. E vamos falar agora sobre a suspensão no artigo 205. A suspensão que eu já falei para vocês. Tu não vai trabalhar e não vai receber pelo período da suspensão. Muito bem. Quando que se aplica a suspensão? Quando a infração ela é intencional, o servidor teve intenção de cometer a infração ou se reveste de gravidade. Quando descumpre as proibições, então percebam, descumpriu o dever, repreensão, descumpriu proibição, suspensão. Isso em regra, porque claro, se o dever for descumprido de uma forma intencional ou grave, até pode ser aplicada a suspensão, mas para fins de prova memoriza sim. Descumpriu o dever, em regra é repreensão, descumpriu proibição, em regra é suspensão. Caso de reincidência com falta já punida com repreensão. Claro, porque as penalidades elas têm um caráter educativo. O servidor é punido para repensar os seus atos e não cometer mais aquela infração. Muito bem. Aplicou uma repreensão, o servidor foi lá e cometeu a infração de novo. Não adiantou nada a repreensão, vamos aplicar uma pena maior. Aplica a suspensão. Também pode ser aplicada como gradação de penalidade mais grave em razão de circunstância atenuante. Como assim? O servidor praticou um ato punível com a demissão. Mas como é a primeira vez que ele comete infração em 15 anos, ele sempre foi um bom servidor, não vamos demitir ele, vamos aplicar uma suspensão como gradação de pena menor da demissão, para evitar a demissão do servidor. O servidor que atestar falsamente a prestação de serviço ou propuser permitir ou receber retribuição a trabalho não realizado, é o servidor que não faz, mas recebe hora extra, por exemplo, ou atesta para alguém receber hora extra sem ter feito, também está sujeito à suspensão. Que se recusar a prestação de hora extra, responsável por retardamento de processo sumário, que deixar de atender notificação para prestar depoimento em processo disciplinar. Quando houver conveniência para o serviço, a suspensão pode ser convertida em multa, na base de 50% por dia. Como assim? Quando a suspensão é convertida em multa, ao invés de ficar em casa sem trabalhar e sem receber nada, tu vai ficar trabalhando e tu recebe metade e não toda a remuneração. É melhor para o servidor, porque ele não fica sem nada. E às vezes é melhor para a administração. Porque às vezes, quando aplica a suspensão para o servidor, não tem ninguém para ficar no lugar dele, e ele vai fazer falta. Então, para evitar isso, é possível converter em multa a suspensão. Destituição de função gratificada é quando o servidor é punido só com a perda da FG, sem perder o cargo. Então percebam, a destituição da função gratificada é uma pena menos grave, menos pior que a demissão. Porque o servidor só perde a FG, ele continua com o seu cargo efetivo. É aplicada a destituição da função quando verificada a falta de exação, falta de dedicação e comprometimento com o serviço. Quando verificado que o funcionário contribuiu para que no devido tempo não se apure irregularidade no serviço. Quando o servidor descumpre a proibição do artigo do inciso 25 do artigo 97 ou ainda do inciso 26 do artigo 197. E é importante que vocês voltem lá no artigo 197 e coloquem ao lado dessa infração quais são os casos, então, que se enquadram aqui, que é justamente aqueles que envolvem a humilhação e o assédio moral. E aí, quando tu lê essa matéria, tu anota do lado que essas são puníveis com a demissão, que aí tu vai lembrar sempre quais são as duas puníveis com demissão, conforme está aí no Estatuto dos Servidores. Vamos adiante, ou melhor dizendo, demissão não, né? Com destituição da função gratificada, desculpe. Eu pensei uma coisa e falei outra. A chefia que cometer assédio moral, num primeiro momento, é punido com a destituição da função, não com a demissão. Bom, agora vem a demissão. O servidor vai ser punível com a demissão nos casos de indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada, ofensa física, uma agressão física, salvo, exceto, claro, se for em legítima defesa, abandono de cargo, quando o servidor não aparece para trabalhar por mais de 30 dias consecutivos, ausências excessivas ao serviço, o servidor está faltando muito, o servidor faltou mais de 60 dias úteis durante o ano, imagina, é muita falta, ou ainda as proibições dos incisos 17, 24, 26 do artigo 197. Aí eu coloquei aqui no nosso material todas essas proibições, né, porque é do 17 até o 24, né? Então, mais a do 26,
que é o próprio assédio moral, que também pode sujeitar, então, a demissão conforme o caso, conforme gravidade e reincidência. Tem mais hipóteses de demissão. Falta de ação, a falta de dedicação, de comprometimento. Incontinência pública é uma conduta que fere a moral sexual, como assédio sexual. Acumulação proibida, acumular cargos fora das hipóteses que a lei permite. Aplicação indevida de dinheiro público. Reincidência na transgressão lá do inciso 25 do artigo 97, que envolve humilhar um servidor. Lesão aos cofres públicos, revelação de um fato sigiloso que teve ciência e razão do cargo, corrupção passiva e outros crimes contra a administração pública. A demissão vai ser aplicada ao funcionário que, condenado por decisão judicial transitada em julgado, também perca o cargo. Ele também vai perder, vai ser demitido também. Bom, e verificando-se ainda uma reincidência, a reincidência aqui na primeira parte do inciso 10, que é aquela transgressão de humilhar um servidor, quando é verificada essa reincidência, dentro de 5 anos, é caracterizada a reincidência. Dentro de 5 anos, portanto, caracteriza a reincidência para fins da punição que diz ali. E conforme a gravidade da falta, pode constar ainda na punição a nota a bem do serviço público. A lei não traz nenhuma consequência para isso. Só diz que, em alguns casos, eles podem colocar não só que foi demitido a bem do serviço público, tamanha a gravidade da infração cometida. O artigo 209 fala sobre a cassação da disponibilidade e o artigo 210 da aposentadoria. O que é essa cassação? Pessoal, a cassação ela equivale à demissão, só tem uma diferença. Quando o servidor ocupa um cargo e ele é punido com a perda do cargo, a gente chama de demissão. Quando ele não está ocupando o cargo, porque ele está em disponibilidade ou aposentado, aí não tem como ele ser demitido. Mas aí ele pode ter cassado essa condição. A consequência é a mesma. Perde o vínculo, deixa de ser servidor, deixa de receber pelo município. A cassação nos artigos 209, principalmente se ele praticou uma falta punível com a demissão ou, durante a disponibilidade, cometeu uma dessas outras infrações. E a cassação da aposentadoria nos casos dos incisos 1 a 3 também aqui deste mesmo artigo. Bom, na demissão do ato que demite o servidor sempre vai constar o artigo da lei que fundamenta, o dispositivo legal que fundamenta. E uma vez sujeito a um inquérito administrativo, o servidor ele só pode ser exonerado depois que encerrado o processo. Quer dizer, começou um processo contra o servidor, ele não pode ser exonerado até o final do processo. No fim, se ele for inocentado, ele pode ser exonerado. Se não, se ele for culpado, ele pode ser demitido conforme o caso. Bom, o artigo 213, ele fala sobre a prescrição das penas. O que é a prescrição das penas? É o prazo que o município tem para apurar uma infração e aplicar a penalidade. Do momento que o município fica sabendo do cometimento de uma infração, ele vai ter esses prazos para apurar a infração e, se for o caso, aplicar a penalidade para o servidor. Bom, a repreensão, o prazo vai ser de 1 ano a contar do conhecimento da infração. No caso de suspensão ou multa, vai ser em 2 anos a prescrição. Para destituição de função ou para demissão por faltas, aquela demissão por abandono de cargo prescreve em 3 anos. Nos demais casos de demissão ou cassação, prescreve em 4 anos. Então lembra que vai aumentando de 1 em 1 ano, conforme a gravidade. Essa lógica adotada aqui, portanto. Bom, o artigo 214 fala as autoridades competentes para aplicar as penas. Sempre é bom dar uma olhada nesse artigo. E depois vem o processo disciplinar, que é o processo que vai ser instaurado justamente para apurar a infração e aplicar a penalidade, assegurando para o servidor o contraditório e a ampla defesa. É para isso que serve o processo, para apurar a infração, provar que houve alguma irregularidade e oportunizar que o servidor se defenda. Dentro disso, nós podemos fazer apuração por sindicância ou por PAD. Eu já coloquei nos quadrinhos, né, as principais características. A sindicância é utilizada quando faltam dados para determinar ou apontar o servidor faltoso, ou quando a falta não foi confessada. E o PAD vai ser obrigatório para aplicar as penas mais graves, destituição, demissão e cassação, para apurar irregularidade ou falta funcional grave. Bom, a sindicância pode ser cometida, então, a um funcionário apenas, não a uma comissão,
que vai fazer uma investigação e apresentar um relatório no prazo de máximo de 10 dias úteis. Quando na sindicância se conclui pela culpabilidade, o servidor que está sendo acusado, na própria sindicância já tem um prazo de 3 dias úteis para se defender. Aí essa sindicância vai para a autoridade que mandou instaurar, que geralmente é o prefeito, que vai ter o prazo de 5 dias úteis para decidir se aplica uma pena, se instaura o inquérito ou se arquiva o processo conforme o caso. Então, eu tenho um mapinha mental com os 3 caminhos que a autoridade que mandou instaurar a sindicância pode tomar. Porque vejam só, quem decide é quem mandou instaurar a sindicância. Então, se o prefeito pede para abrir uma sindicância, um servidor, no prazo máximo de 10 dias úteis, vai fazer a apuração e vai encaminhar um relatório. Com esse relatório, o prefeito pode seguir um desses 3 caminhos. Pode aplicar com a própria sindicância, sem instaurar um PAD, pena de advertência ou suspensão. Ou pode instaurar o PAD, ou ainda arquivar, quando verificar que não tem nenhuma pena a ser aplicada, certo? Esses são os caminhos, então, que pode se seguir dentro desse momento. Aqui eu coloquei a advertência, mas, claro, entenda, né, a advertência verbal, a repreensão ou a suspensão, porque são as penalidades que podem ser aplicadas. Bom, pessoal, depois nós temos esse mapinha mental aqui, como o último artigo que nós temos no nosso conteúdo. O nosso edital, ele não trouxe mais nenhum artigo, parou por aqui. Então ficou bem simples o nosso estudo sobre essa parte disciplinar, que teria alguns assuntos mais complexos, mas que a gente não vai chegar a estudar, porque eles não constam no nosso conteúdo. Com isso, pessoal, concluímos aqui a parte teórica do nosso estudo. Vimos então, passamos aqui pelos artigos previstos no edital, destacando sempre, claro, dando ênfase naqueles pontos mais importantes, aqueles mais cobrados em prova, certo? Prazer sempre trabalhar com vocês e contem comigo para os próximos concursos, para os próximos desafios. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.